Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te trazendo aqui pro meu cardume, tá? E assim, ei, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, se inscreve aí aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Agora, se você já é inscrito, você já sabe que eu preciso muito da ajuda de vocês. Ó, pega esse canal e pega essa aula e manda pra todo mundo. Solta nos grupos dos amigos, sabe por quê? Porque quanto mais gente tu traz pra cá, quanto mais tu me ajuda a compartilhar esse canal com os amigos, mais forte esse projeto fica. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, beleza? E olha o que é que essa questão está trazendo para a gente revisar. Se liga nela, preste atenção. Uma nova estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o Congresso Internacional de Medicina Tropical no Rio de Janeiro, em 2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de testes. O objetivo do programa é cessar a transmissão do vírus da dengue pelo Aedes aegypti, a partir da introdução da bactéria Wolbachia, ou Wolbachia, que é naturalmente encontrada em insetos nas populações locais de mosquitos. Quando essa bactéria é introduzida no Aedes aegypti, atua como uma vacina, estimulando o sistema imunológico e bloqueando a multiplicação do vírus dentro do inseto. Qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? Veja, galera, é o seguinte. A primeira coisa que ele está falando aí de um tipo de arbovirose que é muito conhecida. Lembrem que quando você diz que uma doença é arbovirose, tá? Arboartrópode, virose provocada por vírus. Então é um vírus transmitido por inseto, beleza? Lembre que quando a gente trabalha com as arboviroses, a gente trabalha basicamente com dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E essas 4 arboviroses apresentam o mesmo vetor, que é o mosquito do gênero Aedes, tá? Que nesse caso aí ele está falando da espécie Aedes aegypti. Beleza? O Aedes aegypti ele pode transmitir a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya. Agora lembrando que o Aedes aegypti só transmite a febre amarela urbana. A febre amarela silvestre não, beleza? Mas aí o que é que acontece? Ele está falando de uma estratégia ecológica em que você vai controlar a multiplicação dos vírus dentro do inseto, porque o inseto é o vetor. Então, a partir do momento que você controla a multiplicação do vírus dentro do vetor, esse vetor não vai transmitir o vírus. Porque você tem que lembrar que o mosquito não é o causador da doença. O causador da doença é o vírus. O mosquito ele só vai ser o vetor, ele só vai ser quem carrega o vírus. Então, se você fizer com que o vírus ele não consiga se multiplicar dentro do inseto, se você fizer que o vírus não consiga ser transportado dentro do inseto, essa doença vai ser controlada. Você não vai ter a transmissão dessa doença, até porque as arboviroses são doenças de transmissão indireta. E quando a gente diz que essas doenças são de transmissão indireta, é porque são doenças que precisam de um vetor, tá? O ser humano não vai ter contato direto com esse vírus. Mas aí o que é que acontece? O teste que está falando aí, que foi apresentado no Congresso em 2012, fez um experimento usando uma bactéria. Uma bactéria que está dentro do inseto, que vai estimular esse inseto a acabar com a multiplicação do vírus. Ora, então você concorda comigo que o agente que vai fazer com que esse vírus não se multiplique dentro do vetor é uma bactéria. Se é uma bactéria, é um ser vivo. Isso em prova de vestibular a gente chama de controle biológico, que é quando você usa um agente vivo, que nesse caso é uma bactéria, para controlar uma determinada situação, controlar a transmissão de uma determinada doença, controlar a transmissão de uma determinada praga, a multiplicação de um número de insetos numa plantação. Cuidado que vocês podem pegar isso em questões de plantação, falando que como é que a gente vai ter o controle de pragas, como é que eu vou controlar fungos, como é que eu vou controlar vírus, como é que eu vou controlar insetos que acabam com a minha plantação. Cuidado que a gente tem vários exemplos de controle biológico também na agricultura, tá? Cuidado com isso. Então isso é um ótimo exemplo de controle biológico. Não pode ser clonagem, porque clonagem não é nenhum conceito ecológico. É um conceito biotecnológico. E a clonagem é você multiplicar seres, formar seres iguais.
Em nenhum momento eu estou falando de multiplicar seres iguais aí. Zero. Mutualismo é uma relação ecológica harmônica. E o mutualismo é uma relação ecológica harmônica onde você vai ter dois seres que vão viver juntos para o resto da vida, para os dois serem beneficiados. Em nenhum momento eu estou dizendo aí que a gente vai beneficiar os dois seres, principalmente inseto e bactéria, tá? Parasitismo. Parasitismo é uma relação ecológica negativa. Lembrando que tanto o mutualismo como o parasitismo são relações ecológicas interespecíficas, porque acontecem entre seres diferentes. O problema é que o mutualismo é positivo e o parasitismo é negativo. Em nenhum momento está se falando aí de parasita. Em nenhum momento. E por último eu tenho a transgênese, que é a transgenia. Transgenia é transferência de gene, é modificação genética. Eu não estou falando de modificação genética aí. Por isso que o gabarito dessa questão só poderia ser gabarito letra E, que é quando eu uso um ser vivo, eu uso uma bactéria dentro do inseto para que o vírus não se multiplique e o inseto não transmita a danada da doença. Então, o gabarito aí só poderia ser gabarito letra E. Uma ótima questão que vocês fiquem muito ligados nessas provas de Enem que vocês fazem. Beleza? Tranquilo? Ei, tu gostou? Então não esquece, tá? Se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, traz mais gente pro Cardume, porque, ó, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu!